Olá, eu sou Tereza Cipreste, mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e fundadora da ADAMA, Associação dos Amigos da Mama, que é um grupo de apoio que existe aqui em Niterói há 25 anos, ajudando a mulher após um diagnóstico de câncer de mama. Dando continuidade às nossas lives das quartas-feiras, a quarta com a Dama, hoje eu vou ter o imenso prazer de conversar com a Cristiana Seixas. Cristiana Seixas, ela é psicóloga e ela é especializada em biblioterapia, que é a terapêutica através da leitura de livros. E até o tema da nossa conversa de hoje é farmácia literária. Eu estava achando engraçado assim, porque quando eu pedi para a nossa voluntária fazer o card de hoje, eu errei e coloquei farmácia terapêutica. Mas analisando friamente a situação, a literatura, ela funciona como se fosse um remédio, né? Então a gente pode dizer que é uma farmácia terapêutica literária ou uma farmácia literária terapêutica. Então eu consertei, mas pensando bem, é uma terapia. A gente lê um livro e a gente viaja, né? Para falar a verdade, a Cristiana já está chegando, ela que vai contar tudo para a gente. Essa coisa da gente viajar através do livro é muito interessante. Eu, pelo menos, viajo. Eu sempre lembro quando eu li Ana Karenina, eu sentia frio, porque a história é basicamente passada no inverno, né? E aí eu acabava de ler cada capítulo, eu estava com frio, mesmo se o tempo não tivesse frio, porque a gente se transporta lá para onde o livro está sendo executado. A Cris já está aqui, já chamei a Cris. Deixa eu chamar, não sei se eu chamei certo. Boa tarde, Assunção. Boa tarde, Grazi. Oi, querida. Oi, doutora Tereza. Oi, meu Boa amor. Boa tarde. tarde. Uma alegria muito grande estar aqui com você e com todas essas mulheres maravilhosas da Dama. E queria dedicar essa participação hoje à Cileia, Ah, que bonitinho. a nossa grande poetisa. É. Aliás, Cris, a Cileia, ela faria aniversário, a Cileia é de julho. Ela fez aniversário semana passada, dia 7. Cileia faria 91 anos. Olha, E ela declamava de então, cabeça, né? De onde memória. quer que ela esteja, que a vibração da poesia chegue até ela. E, Isso aí. e Ah, que leve legal. muita luz e traga muita luz para a gente. Ah, que legal. Então vamos lá. Ô, Cris, você estava entrando, eu fiz o seguinte comentário. Eu errei a propaganda, eu botei assim, eu pedi para a voluntária, eu escrevi assim, farmácia terapêutica. Mas parando para pensar friamente, literatura é remédio, né? Com certeza. É, Então, eu vou ah, até, se você me permitir, começar lendo um trechinho é com você o da, tema. da Clarissa Pinkola Estés, nesse livro O Dom da História. Ela fala exatamente sobre isso. Vou ler só um pedacinho, olha. Na farmácia de centenas de histórias que me ensinaram nas minhas duas famílias, a maioria delas não é usada como simples diversão. De acordo com a aplicação folclórica, elas são sim concebidas e tratadas como um grande grupo de medicamentos de cura, cada um exigindo preparação espiritual e certos insights por parte tanto do curandeiro quanto do paciente. Essas histórias medicinais são tradicionalmente usadas de muitos modos diferentes, para ensinar, para corrigir erros, para iluminar, auxiliar a transformação, curar ferimentos, recriar a memória. Seu principal objetivo consiste em instruir e embelezar a vida da alma e do mundo. Agora, olha essa parte, como eu acho que tem a ver com o trabalho que a Dama faz com essas mulheres. É preciso que se saliente também que muitos dos remédios, ou seja, histórias mais poderosas, surgem em decorrência de um sofrimento terrível e irresistível de um grupo ou de um indivíduo. Pois a verdade é que grande parte da história deriva da aflição deles, nossa, minha
sua, de alguém que conhecemos, de alguém que não conhecemos e que está distante no tempo e no espaço. E, no entanto, por paradoxal que seja, essas mesmas histórias que brotam do sofrimento profundo podem fornecer as curas mais poderosas para os males passados, presentes e futuros. Nossa, é perfeito isso, né, Cris? Perfeito. Como é, Porque como é o nome da autora, Cristiana? é Clarissa Pinkola Estes. Eu vou fazer o seguinte, tudo que eu for apresentar, eu vou separar e depois eu fotografo e mando. A gente pode fazer um post só com Perfeito. as imagens dos livros. Tá, faça um carrossel só com a imagem dos livros. Combinado. Combinado mesmo. Fale. Porque se a gente parar para pensar, o livro, ele é um guardião da história, não é? Mas se a gente para escutar essas mulheres da Dama, tem histórias incríveis que nem todas vão parar nos livros, né? Não, a maioria não vai, né? A maioria não vai para livro nenhum. A maioria, né? Ai, Vai embora. partilho aqui publicamente de um desejo que eu já venho anunciando, né? Já venho falando sobre isso. Seria maravilhoso a Dama produzir um livro com algumas histórias dessas mulheres maravilhosas. Enquanto eu estive com vocês, né? Que foram um período de uns 2 anos mais ou menos, como eu aprendi. Aprendizados que eu levo para o resto da vida, como eu sou grata, aquela roda de partilha, né? Para quem está ouvindo aqui a gente, não sabe. Fala um pouquinho sobre a Dama, doutora Tereza, porque pode ter gente aqui da minha turma que não conhece, né? O tempo é seu. A Dama, Cris, em relação à Dama, eu sou até meio simplória às vezes. A Dama é um grupo de apoio, quer dizer, a gente senta para conversar sobre a vida, né? Eu lembro que lá atrás, quando começou, nós vamos fazer 25 anos, é 13 de agosto. Lá atrás, quando começou, não tinha nem psicólogo. Eu sentava e ficava jogando conversa fora do meu jeito. Porque, cara, viver, todo mundo vive, todo mundo tem problema, né? Como é que eu resolvi o meu, como é que você resolveu o seu? Eu ia lá do meu jeito. Depois é que a coisa melhorou, né, com psicóloga, com fisioterapeuta. Então, essa roda de partilha, a gente, cara, eu concordo com você, eu aprendi muito mais do que eu dei, apesar delas acharem que eu dei muito de mim. Mas a gente aprende sobre a vida, né? Você se coloca mais no seu lugar, né? Para falar a verdade. Você, não, porque eu sofro mais, que a minha dói mais. Senta uma do teu lado e vai te mostrar que a sua não é a maior, nem é a pior. Você Pois não coloca, né? Essa energia que eu aprendi com a roda da Dama, eu levei muito para esses meus trabalhos todos, né? Porque o que a gente faz, ó, tem aqui a Vânia, a Grazi, olha, Jaqueline, bem-vindas. O que a gente faz é isso, esse acolhimento e essa troca de histórias. Verdade. Né? Então, eu vivenciei isso de uma forma visceral. Eu vi que chegavam para participar da roda mulheres que tinham acabado de receber um diagnóstico e que nós temos uma imaginação muito fértil para o pior, né? Então já passa aquele fio, né, de histórias assim terríveis e aí elas chegavam naquele grupo e viam que tinham certas mulheres que já não tinham os 2 seios, mas cheias de vitalidade, cheias de alegria, cheias de gana de viver, né? De participar dos eventos, dos espetáculos. E que já tinham passado por alguma cirurgia, alguma coisa já há 15 anos, até mais tempo. Então, só de presenciar aquelas narrativas ali que não estavam nos livros, está na vida, né? Então, restabelecia, assim, a esperança. Ô, Cris, você sabe que essa semana você foi falada na Dama e elas nem sabiam ainda da publicação de você hoje, né? Porque o Facebook fez uma lembrança, deve ter aparecido para você também, daquele varal literário que você fez lá no Horto do Fonseca.
Ah, sim, a gente fez E um não foi um café da manhã com café da manhã, poesia. é. E aí hoje, inclusive, a gente estava discutindo como é que ia ser final de ano, se vale a pena reunir ou não por causa da pandemia. Aí a Leila lembrou do Horto e lembrou do piquenique literário que você promoveu lá no Horto do Fonseca. E o Facebook relembrou. Foi no mês de julho, porque teve lembrança do Facebook agora. E tem um filminho da Cileia declamando aquele negócio da mãe branca, mãe negra, um negócio que É, ela que ela sabia de adorava aquele ela poema. sabia de cor Aham. desde a infância, né? Aquele poema. Maravilhoso. Foi maravilhoso É aquele muito encontro, legal porque mesmo. é isso, né? É alimentar os vários corpos. Então a gente fez, né? Alimenta o corpo físico e a poesia alimenta a alma. É verdade. Cris, me diz uma coisa, em que momento, eu já te perguntei isso, mas como sempre tem gente nova, né? Em que momento você percebeu que a leitura podia ajudar na terapia? Porque você é psicóloga de formação. Como é que começou Sim, isso? então, foi justamente na formação em psicologia, porque eu busquei essa formação para dar conta de uma demanda de um lugar onde eu trabalhava na época, porque eu trabalhei quase 20 anos na Varig, a Varig acabou, faliu. Eu fui trabalhar numa indústria na área de recursos humanos, aqui na Ilha da Conceição, era a Wellstream. E por conta de uma demanda do recursos humanos lá, eu fui buscar a formação em psicologia. Eu nunca imaginei em ser psicóloga clínica, muito menos de trabalhar com a literatura. Eu lia como refúgio, né? Era um lugar para eu respirar, para eu descansar, para eu me nutrir, mas eu não imaginava que poderia trabalhar com isso. Só que como a gente está conversando aqui, para me formar, eu tive que fazer estágio em psicologia clínica. Então, eu ficava lá diante de alguém ouvindo a história da pessoa. Então, a história não está num livro, está na gente. Nós somos portadores, né, dessas histórias que são as nossas histórias. E aí, ao ouvir o relato de uma mulher que estava sofrendo com síndrome do pânico, o marido dela tinha falecido há 2 anos, eu suspeitei que ela não tinha processado o luto e aquilo estava gerando esses sintomas, porque ela veio encaminhada pelo médico. O médico dizia que ela não tinha nada fisiológico, que aquilo era alguma coisa, alguma questão emocional e tal. E aí eu peguei e suspeitei, pelo que a história que ela me contou, que um livro poderia ajudar. Eu peguei um livro infantil, apresentei para ela, pedi que ela levasse para casa, e aquele livro, ele promoveu Ele fez com que aquela família, pela primeira vez depois daqueles 2 anos, falasse da morte desse pai, né, que era o marido dela. Então eles puderam chorar de saudade, eles puderam relembrar os momentos. Então foi como se o livro fosse um catalisador do processamento desse luto. Foi um estímulo, vamos dizer assim. Mas para mim, aquela experiência foi um divisor de águas. Porque, sabe, o Rubem Alves tem uma expressão, né, que ele fala que é o arrebatamento do encontro. Eu fiquei estupefata porque ela, de uma semana para outra, ela melhorou e em 2 semanas depois ela se deu alta. Então, uma Olha, pessoa que veio amuada, sabe, sem maquiagem, já não estava conseguindo trabalhar, já tinha abandonado o estudo. E depois do processo que foi catalisado pelo livro, ela já estava outra. A gente percebe a energia vital da pessoa retornando, ela já estava de batom, já tinha retomado, enfim, ela reconectou com a vida. Aquilo para mim foi uma experiência que deu um sentido muito grande de contribuir para alguém, desatar algum nó e se conectar com a plenitude, né? E fluir no seu destino. Eu fiquei apaixonada. E aí eu comecei a olhar para os meus livros de uma outra maneira e comecei a ficar atenta, né, às oportunidades de introduzir a literatura nesse diálogo. E isso foi num crescente que me fez
pedi demissão desse emprego formal e está completando 10 anos esse mês, né? Foi em 2011 e eu passei a me dedicar exclusivamente a essa história da biblioterapia, a atender no consultório, como eu faço hoje, estou fazendo online, e a fazer o que eu chamo dos círculos de biblioterapia, que são as rodas de leitura, que não é aula de literatura, eu só uso os trechos para a gente dialogar. Então, até lá na Dama, né, eu estava recente nesse caminho, mas a gente fez umas rodas com a Cora Coralina, que é maravilhosa, né? Levei também a literatura infantil e juvenil, eu lembro que eu trabalhei a fada afilhada. A fada, Aquela fada que cuida de todo mundo e ela bota todo mundo no colo e ela fica com um torce-colo. Porque não tem ninguém que cuide dela, né? Então, convivendo, né, com vocês, aprendendo muito com vocês, aprendendo com o livro da Ana Cristina Frois, que é maravilhoso, né? Aquele Superação, que ela também fala de todo o trabalho aí com vocês, a gente vê que tem uma história muito comum entre essas mulheres, que é isso, né? Elas se dão demais para todo mundo e quando vem o câncer, é uma oportunidade delas cuidarem delas mesmas. A Tiene Decache, que é uma fisioterapeuta aqui de Niterói, ela tem um livro Palavrador, que ela fala isso, foi uma experiência dela. Eu precisei ficar doente para ser saudável. E a gente vê, eu sou sempre muito impactada, nunca esqueço da fala da Neuraci. Nossa, Quer falar? Diz aí pro pessoal, o que a Neuraci sempre repete. Ela fala assim, não sei porque que eu não tive esse câncer antes, porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Isso é um mantra na vida de Neuraci. Exatamente isso. Antes tivesse tido esse câncer mais tempo. Agora eu vivo daquele jeito dela. Exato, porque passa uma peneira, né? Você vê ali a finitude cara a cara. Você vai desperdiçar o seu tempo com o que não merece. Então, eu lembro, doutora Tereza, da gente fazendo alguns saraus e tinha um trecho, né? Eu trazia várias coisas e tinha um trecho desse livro aqui da Adélia Prado. O título é Solte os Cachorros, olha que título convidativo. E esse trecho foi que você me disse assim, eu gostei desse, eu acho que isso tem a ver com o que o câncer faz, né? O que ele provoca. Então eu vou ler esse trechinho. Se eu pudesse, hoje, varria, isso mesmo, varria as pessoas todas com vassoura, como se fossem cisco, limpava o chão, passava pano molhado para refrescar, ia chorar e dormir. Gosto de ir até o fundo da cisterna e revirar o lodo, tirar ele com a mão, me emporcalhar bastante, só para depois ver a água minando clarinha depois. Nossa, é perfeito isso, né? Isso é muito perfeito. Nossa, muito perfeito. Como é o nome desse livro? É Soltando Cachorro? Solte os Cachorros, da Adélia Prado. É bem, mas não é. Isso aí define o estágio do câncer. Você vai no fundo do poço, é a tua história. Você tem que ir. Eu não queria falar, eu quero que você fale, mas só para completar isso aí que você leu. Você tem que ir no fundo do poço e limpar o lodo, porque se você se atolar e continuar com lodo na cisterna, também não adianta, né, Cris? E muita gente não consegue limpar o lodo para ter água cristalina, o que é uma pena. Porque já que sujou o pé de lodo, limpa ele todo, né, para ter uma água boa. Às vezes, uma ou outra não consegue Às vezes perceber. são as decisões que tem que tomar na vida, certas rupturas. Então, é uma oportunidade de purificação, vamos dizer assim. É uma chance. Portal iniciático, é uma chance, né? Nem todo mundo aproveita. E é por isso que é super importante essa questão do grupo de apoio, né?
Porque é onde essas mulheres vão se fortalecer para fazer essas rupturas e não ficar com a repetição do sintoma, né? É verdade. Porque os sintomas são vozes, né? Agora, Cris, mata a curiosidade. Sim. O brasileiro tem fama de não gostar de ler. Uma Olha, das quem famas que a diz gente que tem, não né? gosta de ler é porque ainda não foi apresentado a sua família de alma. Como é que é isso, então? Então, conta pra gente, como é que você consegue fazer um trabalho com livro se brasileiro não gosta de ler? Não, mas então, não tem isso de não gostar de ler. Peraí, As pessoas têm trauma, deixa eu só trauma deixar, sim. deixa eu só deixar Tá. claro, não sou eu, Tereza, que está dizendo isso, não. A gente lê isso o tempo todo, né? Pois Eu, é, mas eu eu acho que até nem isso. concordo muito, mas. Pois é, eu acho que é uma leitura equivocada. Hum, Então, quem não gosta de ler é porque ainda não teve uma experiência do encontro, né? O Mário Quintana, ele tem uma citação que ele diz assim: existem poetas internacionais, pior ainda, existem poetas nacionais que não me dizem nada. De quem é culpa? De ninguém. É que não eram da minha família. olha, Então, assim, quem gosta de ler é que de alguma forma, ou ajudado por algum anjo, alguém, um professor, um amigo, um familiar, né? Ele foi apresentado a alguma coisa que dialogou com ele, que fazia parte da uhum, família dele. Então, não é gostar de ler, é gostar de conversar, né? E às vezes a pessoa não teve essa oportunidade. E às vezes o caminho é o inverso, né? A escola muitas vezes impõe leituras que não têm conexão nenhuma com a realidade da pessoa, com aquele contexto. E aí ela fica traumatizada. Ela não gosta da leitura porque aquilo parece uma coisa torturante, né? uhum. Mas por onde eu tenho passado, né? A gente vê assim, às vezes tem até grupos de analfabetos, né? Um equívoco muito grande achar que analfabeto não tem leitura, porque, como dizia o grande mestre Paulo Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. É verdade. O que é muito antigo é a oralidade. As histórias eram passadas, né? Pelas gerações sem a escrita. A escrita é uma coisa recente. Então, tem esse engano. Às vezes vai oferecer alguma coisa para alguém que é analfabeto, acha que é infantilizado. Não, muito pelo contrário. Se a pessoa é analfabeta, imagina o quanto que ela não teve que aprender, quantas histórias ela não tem para contar de como sobreviver num mundo letrado sem ter acesso aos códigos. É verdade. E a própria Conceição Evaristo fala muito disso. Me deu a sensação que você ia falar alguma coisa. Quero dar as boas-vindas aí. Olha aí, a Jaqueline está Não. falando. Cadê? Ler não é decodificar o signo linguístico. Exatamente. É, E, é, na é, verdade, a gente lê o tempo todo, né? A gente está sempre lendo as pessoas, lendo as situações. Então, é só um sentido. mas eu achei legal É, isso que você falou da família da leitura, é uma coisa verdadeira mesmo, né? Uma vez eu vi um negócio desse sobre rádio. Falou assim: "Ó, você não está errado e nem eu. Eu só estou. A sintonia da nossa rádio é que é diferente. Mas todas são boas, né? A gente só não está na mesma. E é com meio por aí, né? certeza. É. A Exatamente. a Grazi está falando aqui que, além de impor a leitura, ainda faz uma prova, um trabalho pouco significativo sobre o livro. É verdade, Grazi. Não é, Cris? Tá aqui no Isso para mesmo. ver. Aí me diz uma coisa, Cris, Ah, e como é que escolhe? Nossa Senhora. a pilha A que filha. formou aqui, querendo participar. Deixa eu perguntar uma coisa de uma vez, que é uma curiosidade que eu tenho. Eu já devo ter perguntado isso a você. Da onde vem a sua memória prodigiosa? Olha, não era assim, não. Eu acho que foi justamente igual a gente vai na academia e fica Ah, malhando, o músculo vai fortalecendo. vai. Desde que eu finquei o pé, né, a biblioterapia passou a ser o meu carro-chefe.
Antigamente, eu só lia nos intervalos, né? No ônibus, quando ia e voltava do trabalho, um pouquinho antes de dormir. Agora não. Desde 2011, a leitura ocupa o maior tempo do meu dia, todo dia. E assim, de tanto ler, parece que a gente vai trabalhando esses processos, né? Vai trabalhando a memória. Mas no início, doutora Tereza, eu tinha muita admiração por quem sabia falar um poema. Porque quando a Uhum. pessoa declama, Reclama, como a Cileia fazia com aquele poema imenso, está dentro dela, está na alma dela. E ninguém rouba, sabe? E a minha mãe já é falecida, ela teve uma espécie de leucemia, ela ficou 9 anos num processo muito doloroso de internação. E muitas vezes eu fui visitá-la na UTI e eu via aquele estado, né, que a pessoa está ali tão desprovida de tudo. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagina estar numa situação dessa. E aí eu decidi, eu vou memorizar alguns poemas para ter a minha biblioteca interior, que é olha. uma expressão do Mindlin, né? Que ele era um bibliófilo, um colecionador de livros. Ele tem um livro que se chama Entre Livros, que na orelha está escrito isso. Não importa o tamanho da sua estante, quantos livros você possui, não importa nada. Importa é quantos você desenvolveu uma intimidade, quantos você tem dentro de você. Então, a partir, né, dessa experiência com a minha mãe e dessa leitura do Mindlin, eu decidi criar um repertório interior Uhum. para eu utilizá-lo sempre que for necessário. Então, hoje, por exemplo, se eu for fazer uma ressonância, não tem aquele barulhão? Uau, Aham, uau, uau! sim. Eu fico recitando poesia para mim. Ai, que boa! Ah, Então, né, podem levar os meus livros. E tem na história, tem algumas histórias assim, né? Teve época que os livros eram queimados e pessoas eram presas, professores eram presos, mas na prisão eles começavam a compartilhar aquilo que eles já tinham internalizado. olha só, é. Então, eu tenho um amigo, o Léo, ele é professor de yoga aqui de Niterói. Ele fala assim: Cris, quando você vai falando esses poetas, eu vou me sentindo um Robocop, sabe assim, você vai ganhando armaduras. Eu sinto isso também, sabe? É como se eu não estivesse sozinha nunca. Esses poetas andam sempre comigo, então são meus escudeiros. É. A Lilian está falando aqui, eu gostou da ideia do poema. Eu uma vez li aquele Carreiras, que é o barítono, ele teve leucemia e ele fez um transplante autólogo de medula. Então, ele disse que quando ele ia para a radioterapia, ele cantava uma área que, não lembro qual, que tinha X tempo. Aí ele sabia que a radioterapia estava perto de terminar, porque ele estava perto de terminar a cantoria dele mental. Olha Toda que vez, todo espetáculo. dia que ele deitava na máquina da radioterapia. Assim é você quando vai fazer ressonância. Então, de uma certa forma, é com esse trabalho, né, que eu canalizo a biblioterapia. É como se a gente fosse capaz de escolher o que é que passa na nossa cabeça, É né? verdade, Porque o verdade. que que a gente sintoniza? Se a gente olhar muito o noticiário, a gente adoece, né, doutora? Você É, sabe melhor do que eu é, isso. Então, e tem gente a, que, e tem gente que levanta no meio do exame de ressonância, né, Cris? porque não aguenta, Porque né? não aguenta. Aí se estivesse declamando o poema, talvez ficasse quietinho, prestando atenção lá no poeta, né? Pois é, então, quem está nos escutando aqui, Hum, vou compartilhar a minha técnica. então vamos lá. Tem que ser um por vez. Você tem que escolher um Ah, poema muito amado, um poema assim que te alimente a alma, de preferência pequeno, que a gente começa de pequeno, né? hum, Então, esse poema você pega e bota perto do seu box do banheiro, né? Com letra grande para você poder enxergar. E aí é tomar banho
todo dia com poesia. E não é na intenção de decorar, não. É na intenção de sentir a vibração dessas palavras. Então, naquela hora do sabão, que a gente desliga o chuveiro para não gastar muita água, Hum. na hora do sabão você vai falando aquela poesia, fazendo contato com ela e pode brincar cada dia. Um dia fala bem alto, outro dia fala sussurrando. Vai sentindo. E aí, aos poucos, acontece como na música. Quando a gente gosta muito de uma música, de tanto ouvir, ela não parece que entra? Aham. Aí ela começa a circular dentro da gente sem a gente perceber. Então não é uma força de memorizar, é uma entrega. Então, é como se o horário do banho é um horário sagrado, né? Às vezes a gente esquece disso. Mas um banho regenera a gente. Nas piores situações, tomar um banho morninho, com tempo, é um carinho, não é? Então você pode imaginar que aquela água está levando, está limpando o seu corpo e a poesia vai te limpar por dentro. Como esse texto aí da Adélia, né? É. Ô, Cris, se você fosse para uma ilha deserta, qual o poema que você levaria? Um só. Um só. Ânsia, do Mia Couto, diz assim: não me deixem tranquilo, não me guardem sossego. Eu quero a ânsia da onda, o eterno rebentar da espuma. As horas são-me escassas. Dai-me o tempo, ainda que não mereça, que eu quero ter outra vez idades que nunca tive, para ser sempre eu e a vida nessa dança desencontrada, como se de corpos tivéssemos trocado para morrer vivendo. Nossa Senhora. Caraca, Não é lindo? muito lindo. Muito lindo. Vamos lá. Vou compartilhar agora um Ah, poema de uma psicóloga que é a Tereza Mello, e ela é artista também. Ela é aqui de Niterói e ela foi a minha psicóloga durante muitos anos no passado. Sou muito grata a Tereza. E ela tem um poema que eu uso muito aqui no consultório que se chama Faxina. ó, A gente está falando, né, de é. limpeza. Ela diz assim: todos os dias inspeciono os cantos de mim. Tento limpar a poeira, passo vassourinhas, paninhos, depois dou um brilho de flanela. Há dias em que preciso usar aspirador de mágoas, que nem Nossa. sempre funciona. Entope, enguiça, fico tão cansada e suada nesses momentos. Minha força se esvai. Lágrimas embaçam paisagens novas. Meu corpo se ressente e cai doente. Sinto dores imensas. Todo dia eu limpo. Sou faxineira fiel de mim. Arrasto móveis, arrumo gavetas, desentulho outras, jogo fora o que não preciso mais. Hoje resolvi descansar. Hoje não limpo, não lavo, não aspiro. Hoje passei na florista e encomendei flores. A partir de hoje, não limpo, não lavo, não faço absolutamente nada que não seja mandar flores para o universo. Menina, que lindo. Tereza Mello. Tereza Mello, ela é aqui da nossa terra, de Niterói, Que coisa linda. Nossa, e aspira é uma mágoa. terapeuta maravilhosa, uma artista também. É. E esse da Tereza, né, ela fala que é uma coisa muito importante falar aqui, né, nesse contexto da dama, que é se reconhecer cansada, né? Reconhecer que os seus limites estão sendo extrapolados, estão sendo invadidos. Então, eu selecionei um aqui da Cora Coralina, que ela fala disso. Então, a poesia, ela também ajuda como um espelho. Então, a Cora Coralina tem um poema que se chama Sombras, e diz assim:
tudo em mim vai se apagando. Cede minha força de mulher de luta em dizer: estou cansada. A claridade se faz em névoa e bruma. O livro amado, o negro das letras se embaralham, entortam as linhas paralelas, dançam as palavras, a distância se faz em quebra-luz. Deixo de reconhecer rostos amigos, familiares. Um véu tênue vai se incorporando no campo da retina. Passam lentamente como ovelhas mansas os vultos conhecidos que já não reconheço. É a catarata amortalhando a visão que se faz sombra. Sinto que cede meu amor, meu valor de mulher de luta e eu me confesso. Estou cansada. Olha. Tem outra energia, né? Aham. Então, é pesado, mas reflete assim. Isso que a gente tem que aprender a dizer e a comunicar. Estou cansada. Agora não. Então, nesse sentido, tem um poema aqui que é da Marta Medeiros, no livro Cartas Extraviadas, que eu uso muito, muito aqui no consultório, que diz assim: dizer não para você é como fincar em mim mesmo um prego. Crucificado seja o meu amor. Dizer não para você é flagelo fecundo, me firo inteiro e cego. Dizer não para você é um tour pelo inferno. Nossa. É duro, né? É. Mas é isso. Como é difícil para a gente dizer não. Dizer não. É verdade. E como é necessário para a nossa saúde respeitar os nossos limites, né? Nós somos mulheres, fomos educadas a servir, a cuidar do outro. Mas e o autocuidado? Como diz aquela música do Djavan, né? Sabe lá o que não ter e ter que ter para dar. Nossa, verdade. Nossa senhora. Vamos fazer um break. Tem Que isso, maneiro. né? Olha só, A poesia. o pessoal está pedindo para você mostrar de novo o livro da Tereza. Mostra a capa aí. Como é o nome Tá, do livro? tá, Tereza mas Mello. eu reforço esse compromisso de eu compartilhar com você Tá. as imagens. Mas o Tereza nome Mello chama Movimentos. Movimentos, tá? É que alguém aqui pediu, a Isso, Carlota. Movimentos da Tereza Mello, literoense. Olha que legal. Que aspira isso. mágoa. Vamos continuando? Ou se o povo quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade. Ou, doutora Tereza, eu estou aqui à disposição também, se Não, quiser continua fazer vendo. pergunta. Eu tô vendo se tem alguma pergunta aqui. Tá. Vou trazer um trecho também que eu considero um mantra para mim, que é da Clarice Lispector. Ah, Está no livro Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Olha aí que título forte. Ela diz assim: uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve dançar. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora da minha própria vida. Não é maravilhoso? Eu li uma reportagem uma vez falando sobre felicidade e eu nunca esqueci de uma expressão que eu li que falava assim: a gente não é feliz por causa de, a gente é feliz apesar de. Não tem a ver com o que você tem ou não tem, ou o que você está passando. É uma atitude. é verdade. E Você eu tem... acho que quem vibra nessa frase é o Leonardo Boff. No Saber Cuidar, eu também achei esse trecho um presente. Ele diz assim: saúde não é um estado, nem um ato existencial, mas uma atitude
face às várias situações que podem ser doentias ou sãs. Ser pessoa não é simplesmente ter saúde, mas é saber enfrentar saudavelmente a doença e a saúde. Ser saudável significa realizar um sentido de vida que englobe a saúde, a doença e a morte. Alguém pode estar mortalmente doente e ser saudável, porque com essa situação de morte cresce, se humaniza e sabe dar sentido àquilo que padece. Saúde não é a ausência de danos. Saúde é a força de viver com esses danos. Saúde é acolher e amar a vida assim como se apresenta, alegre e trabalhosa, saudável e doentia, limitada e aberta ao ilimitado que virá além da morte. Nossa, é uma verdade. Esse é Leonardo Boff, né? É uma verdade isso. Leonardo Boff. É uma verdade, cara. Você tem que decidir querer ter saúde, né? Tem que decidir querer ser feliz. É uma decisão mesmo. Mas é difícil, às vezes, a gente ver as pessoas, né? Você fala isso, mas a pessoa, às vezes, reluta. A gente vê isso no grupo, né? Você está vendo que o caminho é só você, sei lá, se permitir ser feliz. Para de reclamar e vai ser feliz. Vamos ver se dá certo. A gente sabe que dá, né? A gente sabe que dá. É a história da Então, Clarice, apesar de estar tudo ruim, vai dar certo. parece que é uma questão de sabedoria, né? É. Então, tem aqui a Astrid Cabral, é uma poetisa que eu amo de paixão. E ela tem ela escreveu a vida inteira e agora ela já está idosa. Então, um poeta, ele tem uma lente diferente sobre as coisas, né? Ele transvê, como diz o Manuel de Barros. Então, Íntima Fuligem é o livro mais recente dela, que ela já escreve anciã. E aí ela tem um poema aqui dentro que se chama Tempo de Ser Sábia. E ela diz assim: como se não me bastassem os 77 anos e a inequívoca feiura instalada em todo o corpo, a queda rompeu-me os lábios e costurou minha boca, talvez para que muda não proteste contra os buracos da rua, nem lamente o senil desequilíbrio que me assalta, pondo o mundo de pernas pro ar. Afinal, já é tempo de ser sábia, pronta para o que der e vier. Nossa Senhora. Cara, como é que ela chama? Astrid Cabral. Astrid Cabral. Eu Olha. tenho vários livros dela. Ela é viva ainda. Se não me engano, está morando em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Já está com mais de 80 anos. E ela é uma mulher maravilhosa. Ela criou muitos filhos, sempre escreveu poesia, mas trabalhou como diplomata. Ela fez um monte de coisa. Eu tive a honra de tê-la presente 2 vezes nas rodas de leitura e perguntei para ela: Astrid, como é que você conseguiu fazer tanta coisa na sua vida? Ela falou assim: é porque eu tinha uma avó que era poderosíssima, ela fazia tudo, aí eu vi que era possível ser uma mulher assim. Olha. Maravilhosa, né? Legal. Usou o exemplo da avó, é isso? É, né? Da avó. A avó era uma mulher que fazia 1001 coisas ao mesmo tempo. As mulheres, na verdade, são muito poderosas, né? Então, quando a gente se junta e troca as nossas histórias, parece que a gente ativa essa fogueira ancestral e aí ninguém segura. Cris, a pessoa nasce poeta ou você pode começar a escrever assim, pegar um lápis e um papel e escrever o que lhe vem à cabeça? Como é que é isso? Doutora Tereza, todos nós nascemos poetas. Você é avó. Se eu te perguntar,
né? Se os seus netos, as frases que eles falavam não eram verdadeiras poesias? Eram, né? Para mim, sim, né? É. Então, porque o processo, né, de educação, dessas obrigações que vão impondo, né, o cerceamento da liberdade de expressão vai matando a poesia. Mas todos nós nascemos poetas, né? Porque a gente ouve tanta coisa bonita né, que as mulheres, eu não sei se. Não, você pegou, tem autor homem também. A gente vê tanta coisa bonita que elas escrevem, né? Será que a gente consegue escrever também bonito assim? Com certeza, e até essa é a beleza, né? Outro dia eu estava lendo um documento que eu acho um primor, que está disponível no Google, que é Arte Índia, do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, que conviveu com tantos índios, né? Ele traz essa fome de beleza que os povos primitivos têm. Então, eles pintam os corpos e são pinturas incríveis, né? Uhum. Eles fazem aqueles trançados de palha e são belíssimos. Eles adornam tudo, eles dançam, eles cantam. Então, o Darcy Ribeiro, nesse texto, né, com muita propriedade, esse antropólogo, né, que viveu entre eles e os defendeu pela vida toda, né? Ele vai trazendo uma questão que é muito curiosa, né? Que faz a gente pensar. Essa necessidade de beleza é uma fome de alma, né? É uma espécie de carência espiritual. Porque quando a gente está na beleza, é como se a gente estivesse na harmonia das coisas. E aí a gente junta e não separa. Eu não sei você, eu acredito que sim, mas quando eu escuto essas atrocidades que estão acontecendo por aí, é como se a gente fosse ferido à faca, como se a gente fosse mutilado. A gente fica estraçalhado, não é? E quando a gente lê um poema e traz uma ordem, traz essa beleza, traz essa leveza, ou as artes todas, né? Seja a pintura, seja a música, o teatro, parece que a gente organiza o nosso microcosmo. E assim a gente vai contribuindo para essa organização sistêmica, né? Então, por isso que eu falo para todo o povo aí que acabou fazendo os meus cursos, que participa das rodas, eu sempre repito, né? Se você ama alguma coisa, incorpora. E uma maneira boa de fazer isso, de memorizar, porque a gente tem que vivificar isso, né? Porque se a gente não fala muito tempo, acaba esquecendo. Então, incorpora isso e você oferece em tudo quanto é situação. Vai no mercado. Eu canso de fazer isso, né? Eu falo para a caixa assim, posso oferecer uma poesia para você? É? A pessoa acha que eu sou louca, né? Mas o maluco beleza, vamos dizer assim. Aí muita gente perplexa, eu tô perguntando, né? Não tô impondo. Aham. Quero. E aí aquela coisa desconcertante, né? E maravilhosa, porque quantas vezes alguém olha para essas pessoas e oferece alguma leveza, né? Então o mundo está tão cheio de dores, de tristezas, mas como eu aprendi eu sou tão grata por esses escritores, esses poetas, porque eles me ajudam a ver as coisas, né? Então o Rubem Braga, esse amado que sempre iluminou a vida das pessoas com as crônicas que ele dizia, ele tem uma crônica que se chama Os Jornais. E ele começa a brincar com isso, que os jornais nunca iam publicar que a Mariazinha fez um bolinho de chuva para dar para o vizinho. Os jornais nunca vão publicar isso. Então, no finalzinho mesmo, ele diz assim, porque os jornais noticiam tudo, tudo mesmo, menos uma coisa importantíssima que ninguém se lembra, a vida. É. Infelizmente, né? Porque não vende, né? O que vende é coisa ruim. Vende é desgraça. É verdade. Verdade mesmo.
Pura verdade. E esse pessoal que você falou aí do caixa, né? Ou tantos outros, às vezes o pessoal passa, não dá nem bom dia, né, Cris? Um negócio meio invisível, Exatamente, né? Você vê o pessoal exatamente. dá o dinheiro, não dá bom dia, não dá boa tarde. Negócio muito, muito estranho, não custa, né? Chamar pelo nome, ele está de crachá, dá para ler o nome. Então, a gente vê Exatamente. isso, realmente ser surpreendida com uma poesia deve ser legal mesmo. Deve ser muito É legal. maravilhoso. E o bonito, assim, desse caminho, né? Quando a gente é apaixonado pelos poetas, a gente atrai uma família de alma, né? Dessas pessoas que também vibram nessa frequência. Então, eu sou muito grata, né? Também a todos esses poetas, porque eles fizeram que pessoas maravilhosas se aproximassem de mim e que hoje eu tenho uma relação que eu digo assim, que tem uma árvore genealógica de sangue e tem uma árvore genealógica de alma, sabe? Então, tem pessoas que são da minha família. Assim, a sensação que eu tenho é que são tanto ou talvez mais do que a minha família de sangue. É, porque alma, né? Alma. É, de Perfeito. viajar, de ficar na casa, sabe? De conviver, de confiar plenamente, de querer bem, de rezar junto. Então, eu chamo de bibliofamília, né? Ah, que legal. É uma bibliofamília. Bíblia e família. E a gente O, tem esse vínculo. Cristiano, qualquer Sim. tipo de livro você aplica, vamos falar um pouquinho do seu consultório, qualquer tipo de leitura você aplica no seu consultório? Não, claro que não. E Ah, esse garimpo, ele é fundamental. Por quê? Eu acho a biblioterapia, assim, tão bonita porque não tem uma pessoa que faça igual a outra. É muito é. subjetivo. Por quê? Qual é o livro que a gente vai trabalhar? É o livro que te toca. Então, no iníciozinho da live, quando eu nem estava aqui ainda, você estava falando da Ana Karenina. É, Karenina. a Karenina, que eu sinto frio toda vez que eu já li 2 vezes ou 3, fico com frio, eu começo a ficar com frio, eu entro, é angustiante aquilo, porque eu não Ah, mas sei por então é quê. angustiante. Mas se eu perguntar assim, né, Ah, dos livros que você já leu, qual que é assim é da sua família? Algum que está sempre com você, te acompanha na vida, ou fez uma grande diferença na sua história? Que o autor ou que livro foi? até ali que eu estou lendo de novo pela 5ª vez, é um livro que chama O Século do Cirurgião, que é a história da anestesia. Esse livro eu já li 5 vezes, mas é um romance, sabe, é um romance, Olha, mas legal. é, Então, é espetacular para mim, Então, né? os livros que eu trabalho são os livros que já cuidaram de mim, que já me Entendi. afetaram, esses que eu já li 5 vezes. É. Então, as pessoas têm uma sensação que eu tenho milhares de livros. Não é verdade. São poucos, mas que eu tenho intimidade com eles. Porque são nessas histórias que eu me sustento. E a cada vez que eu ofereço, eu reforço essa raiz. Então, é um processo que, ao mesmo tempo, eu estou cuidando do outro, mas eu estou cuidando de mim também, né? Uhum. E é bonito que quem é cuidado, se ele é tocado, se ele acha bonito, ele vai não só adquirir, como ele vai começar a oferecer para outras pessoas. Então, é como se fossem redes de cuidado sensível. Eu acho que é uma revolução, assim. É. Cris, é essa coisa que a gente. Que eu não sei se acontece isso com mais alguém. Eu não sei se é porque o livro é bem escrito, ou porque você gostou da história, ou porque você mergulhou na história. Não sei se mais alguém sente a agonia do clima onde a história é passada. Nunca Isso é comentei isso com sinal que ninguém. você tem uma qualidade de entrega maravilhosa, Eu né? comecei a ler. Porque eu acho realmente, né, que o livro, o Quintana falava que viajar é trocar a roupa da alma. É, E eu acredito, sinceramente, que quando a gente é capaz de ter esse nível de entrega para o livro, a gente viaja pelas culturas, pelos é, lugares, sente na pele é essas verdade. sensações de frio. Eu até li recentemente, me impactou muito aquele quarto de despejo Nossa, da eu li Maria Carolina de Maria Jesus. Carolina de Jesus.
Que é isso, né? É como, o livro é como se fosse um avatar. Você entra na pele da pessoa e vê o mundo dessa outra perspectiva. Então eu fiquei muito, muito afetada, porque a gente fala de invisibilidade, né? Com essa pandemia, principalmente, aumentou muito a população de rua. E a gente fica assim constrangido, porque ao mesmo tempo se compadece, quer ajudar, e ao mesmo tempo não dá conta de ajudar todo mundo, né? Então, lendo a Maria Carolina, nossa senhora, eu comecei a ver tudo de uma forma diferente. Eu li esse livro, Então, eu li esse livro quando ele foi lançado. E eu lembro dele, incrível, né? Eu lembro dele, várias partes dele até hoje. e o quanto que a própria leitura, né, que ela pegava os livros no lixo e No ela livro, tinha esse compromisso com a escrita, o quanto que isso deu a sustentação para ela, e depois lançou. Esse livro já está traduzido para mais de 15 países. e É um fenômeno, né? eu acho que É um fenômeno. quem não leu, estiver assistindo a gente aqui, vale a pena ler. Livro fininho. Exatamente. Eu vou fazer uma live sobre ele. Ah, é? Na última segunda-feira agora de julho, vai ser dia 26. 26. Ah, que Eu vou horas? falar sobre ele. Vai ser, eu faço, olha, até aproveito para divulgar que toda segunda-feira, às 18 horas, né, de Brasília, eu faço lives gratuitas no canal do YouTube, Cris Seixas Biblioterapia. Hum, Então tá todo mundo convidado. Semana que vem eu vou conversar com a Graciela Porto, ela é da Argentina. Ela fez o meu curso e ela teve câncer de mama também. Ela participou da antologia Canteiros e escreveu poemas. Eu podia ter cadê? feito isso. Pega Vou lá, ué. pegar, vou Pode pegar pegar. no seu tempo. Pode ir, Peraí. sem problema nenhum. Canteiros. Eu queria convidar o pessoal que está aqui ouvindo a gente, digitar o nome do livro que leu na vida e que gostou muito. Né? Uma ideia, vamos ver. Como é que o pessoal está de leitura? Provavelmente, É. então, ela vai. Nós vamos ler isso na live, ela vai contar essa história, né? Então, deixa eu pegar aqui, Graciela. Olha, e é até bonito, porque no livro, isso está na antologia Céu da Boca, que eu organizo uma antologia por ano justamente para incentivar, né, que as pessoas escrevam, porque para mim a escrita é a culminação do processo da biblioterapia. A gente lê para ativar as nossas próprias narrativas e ter força de contar a nossa história. Então, a Graciela escreveu aqui: me descubro como ilha no oceano de meu ser. Me exploro em minhas baías, arquipélagos e penínsulas. Me conquisto sem exércitos e sem violência. Me declaro nação livre e soberana. Traço minhas fronteiras, fundo minhas cidades, abro meus palácios, acendo minhas luzes, expando meus caminhos. Vou muito longe, onde ninguém ainda chegou. Tranquila, então, me sento, me abraço e me digo: te amo. Opa, que legal, casaria comigo. Que legal. Não é maravilhoso? E tem outros, tem outros. Essa, E essa antologia sua é a segunda? Tem uma que tem aquela asa linda. não, essa é a sexta antologia. Olha, que maravilha. O da Asa é o livro Biblioterapia, Práticas do Cuidado. Não, é Vivências em Vê, Biblioterapia. tá perto aí? Práticas do Cuidado, tá aqui. Pega lá para o pessoal ver. Esse livro é lindo, é lindo. Esse, na verdade, foi publicado em 2014, né? Mas esse mês, se tudo der certo, no dia 24, que é sábado, sem ser esse agora, o outro, se tudo der certo, né? Porque saiu um livro é como parir um filho, né? Então, se tudo der certo, eu vou fazer o pré-lançamento
de mais um livro que vai se chamar Cais de Sopros Vitais. Porque depois desses 10 anos aí trabalhando, estou compartilhando muitos aprendizados, né, nesse percurso. E para mim, hoje, a biblioterapia é um cultivo do sopro vital. Então, essa palavra sopro, que dá um ânimo, que resgata a esperança, é isso que eu estou trazendo nesse livro e eu vou compartilhar. Então, se alguém quiser me seguir no Instagram, né? Você já botou no convite, é cristiana.seixas. E tem também o site, que é crisseixas.com.br. E lá tem os caminhos das outras redes. E o lançamento vai ser aonde? Vai ser online, né? Vai ser num sábado às 4 horas, mas isso eu ainda vou divulgar, porque depende de alguns fechamentos ainda do editor. Mas se não for agora em julho, a gente estava querendo que fosse em julho justamente para celebrar esses 10 anos, né? Ia ser legal. 10 anos de percurso. Ô, Cris, você falou assim, o pessoal da Dama tem história linda para contar, né, para fazer um livro. Como é que estimula? Eu até escrevi para te perguntar, como escrever? Como é que estimula o pessoal a começar a escrever? Como é que começa o processo? Eu acho que poderia fazer oficinas para provocar. Então, por exemplo, olha, tem um verso. A gente poderia pegar esse poema Faxina, que foi lido aqui, da Teresa. E incentivar que cada mulher escrevesse sobre uma faxina que ela gostaria de fazer na vida hoje. Boa. Então, o que eu estimulo, né, é a escrita criativa. É arte forte, arte bruta. Não é compromisso com valor literário, nem com se tem erro ortográfico ou não. Não é esse o propósito. O propósito é o compromisso com a expressão, sabe? Então, é importante assim, criar esse espaço onde a gente tem a liberdade de errar, né? Ninguém nasce um ótimo escritor, não existe isso, nem é esse o propósito. O propósito é colocar ali o seu tutano, né? Aquilo que você viveu, é a sua história. Então, ninguém vai poder contar com a mesma intensidade que você. E a escrita tem muitos benefícios, né? Se você está com muita raiva, você pode escrever que a raiva diminui. Se você está com muito medo, você pode escrever sobre o que você está com medo. O medo diminui. É incrível. Tem pesquisas, tem textos, tem testemunhos. Isso acontece de fato. Então, a escrita é um instrumento de autocuidado. E a gente vai tendo... com essas histórias eu tenho dado curso, né, de biblioterapia, a gente está com um grupo de estudos. E na semana passada, uma pessoa falou uma coisa que eu achei fantástica. Foi a Andréa Nogueira, ela que trouxe esse conhecimento, que antigamente não tinha os pergaminhos. Tinha. Aquilo era muito caro, o papiro era muito caro. Então, não tinha como a gente faz hoje, joga fora e pega um papel e branco. Não. Aquilo que já estava escrito era raspado para escrever por cima outra coisa. Então, nossa, essa metáfora é ótima para nós, né? Nós somos esse papiro. Então, a gente já recebe algumas coisas escritas. Já escolheram o nosso nome, botaram lá no documento, né? A gente já recebe uma série de narrativas que vem da nossa família, que vem da escola, que vem das religiões, enfim, né? Das instituições, dos lugares onde a gente trabalhou. Mas vai chegando uma hora que a gente tem que raspar essas coisas. E a gente tem que escrever coisas novas, né? Então, é um caminho que, ao mesmo tempo, requer uma coragem imensa, né? De olhar para isso, de se permitir criar. Então, eu gosto muito dessa escrita ficcional. Se você fosse outra pessoa, dá um outro nome. O Fernando Pessoa não teve tantos heterônimos? Cria um nome para você. Se você fosse outra pessoa, o que você faria? Para onde você iria? Como você seria?
E aí entra naquela vibração que é do Fernando Pessoa, né? Sonhar é procurar monões. Que é do Manuel de Barros, invento para me conhecer. Então a Nossa, gente pode puxar o nosso pensamento, a nossa imaginação, a nossa ficção para aquilo que a gente quer viver. Isso, a física quântica é um prato cheio para isso, né? Porque mostra que a realidade é reflexo daquilo que passa pela nossa cabeça. cara, Então a gente fala, perdão, pode falar. não vai trabalhando isso como se fosse uma terra, né? Que você vai afofando, que você vai regando, que você vai semeando. Eu ia falar que tem algumas associadas da dama aqui assistindo, espero que elas estejam prestando bem atenção no que você está dizendo. Não Ai, que precisa, bom. não precisa escrever na primeira pessoa, né? Você pode E melhor ainda, escreve contar em terceira a pessoa. É para se terceira, que aí, espalhar, né? para se espalhar. Para começar, porque história tem muita. Nossa Senhora, só tem Então, história. Tem muita história. Ô, Cris, tem mais livro aí para você ler? para fechar, porque o nosso tempo já foi, é isso? O tempo tá legal. Não, nada disso. É que eu queria, não sei, talvez seja motivo de uma outra live. Eu Ah. gosto de ver você fazendo aquelas danças naquela Ah, pedra. Dá para falar um pouquinho sobre é! isso? Ah, então, a dança circular é Ah, uma paixão, né? Eu aprendi com a Luciana Osteto. Quando eu fiz, isso foi quando? Em 2011. Lá no Hospital Antônio Pedro, eu fiz uma formação em arte terapia com a Denise Viana. Era um foi. programa lá no Antônio Pedro que a gente fazia um trabalho de campo na oncologia. E toda quinta-feira tinha a dança circular no saguão do hospital. E era ministrado pela Luciana Osteto, que depois eu fiz um mestrado em educação, ela foi a minha orientadora. E aí eu apaixonei pelas danças circulares, que na verdade é uma coisa tradicional dos povos, né? Nós temos a ciranda, aqui no Brasil tem a Lia de Itamaracá, que levava, né, antes da Covid, um monte de gente para a praia para cirandar. E cada cultura tem as suas danças tradicionais, né? Então, tem um movimento também do Bernard Bozzi, foi um bailarino que se apaixonou pelas danças dos povos e foi viajando e capturando isso. Então, ele é considerado o pai das danças circulares e ele foi chamado para uma comunidade na Escócia, em Findhorn, para apresentar. E lá eles sentiram que a dança circular era uma meditação em movimento, né? Porque quando a gente está ali, se a gente não tiver inteiro para acertar ali o passo, a gente erra. Então, é uma meditação em movimento e traz inúmeros benefícios. A dança circular já tem o reconhecimento como prática integrativa e complementar de saúde. Ah, que maravilha! Que legal, não Já sabia, tem. não. Então, desde eu tenho feito, né, ao longo desses anos, vários cursos, vivências e tal. E aí a Luciana abriu uma roda de dança circular, foi um projeto de extensão na UF, e que eu participava, isso foi em 2015. E a partir de 2017 ela saiu, porque estava com outros projetos, e ela me deixou responsável. Ela era a responsável perante a UF, mas eu era a focalizadora. E eram rodas Uhum. gigantes, tinham 40 pessoas e tal. E no início era semanal e era tudo gratuito, voluntário. E depois de um tempo passou a ser quinzenal. E aí eu ia começar a oferecer as rodas de uma forma particular, vamos dizer, mas aí veio a pandemia, né? Aí ficou tudo suspenso, a gente tinha até um grupo de estudos para reavivar certas danças com a participação da minha mestra, mas aí tudo foi suspenso. É. E aí, como é que eu vivo sem dança? Aí eu comecei a dançar sozinha lá naquela pedreira. Eu não sei se alguém já viu o Instagram da Cris, se alguém segue a Cris, mas é muito legal, gente. E tem um gato que é coadjuvante. São dois, São né? dois, Tem o Odin, que é o amarelinho, e tem o Sirius, que é
Preto e branco, tipo um frajola, né? Tem um preto e branco É, que fica... mas é curioso isso, né? Porque eu vou para lá e eles vão também. Olha, eu acho que tem uma energia muito boa, sabe? A dança, o movimento, a frequência da música. E eu reparo que naquele lugar lá, que é atrás aqui da casa onde eu moro, né? Tem um canteiro que tem uma planta que se chama incenso. Quando a música começa a tocar, ela exala Uai, o perfume dela, sem que seja tocado. Não é incrível isso? é, Então eu acho que é isso, né? Nós somos seres de energia e a gente está cercado de energia. E tem coisas que parece que ah, evocam as melhores energias, sabe? é verdade. E você no E, Instagram, qual é o dia que você faz a dança na pedra? não, quando começou a pandemia, eu fazia todo dia. Ah, Mas fazer aquilo não é fácil, né? Porque requer todo um preparo, às vezes o tempo não ajuda. E começou também o próprio Instagram proibir, porque tinha que pagar direitos autorais ah, pelo uso da música. aham. E eu também comecei a ter várias demandas de trabalho, não ter tempo, esse tempo, né? Para colocar aquilo tudo, para filmar, para partilhar, isso tudo tem um bastidor que consome tempo, né? Engraçado, né? Então, só de vez em quando, agora que, quando eu estou precisando, sabe, dançar. E o bonito da dança circular é justamente essa vivência do coletivo, né? Que É. resgata isso que os nossos antepassados faziam tanto, que era se divertir, vibrar, celebrar a vida, Mas, né? Ô, Cris, essas músicas de dança circular não é de domínio público, não? Eu achei que fosse. Não, tem algumas que são, outras que não, né? Tem umas que são antigas, outras não. Outras tem pessoas que criam as coreografias, né? O Brasil é uma referência, assim, porque são muitas pessoas jovens e que estão criando. Eu mesma criei também. Tem uma música que eu adoro, que é Tudo Que For Leve, da Alice Ruiz. Eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido, tudo que for leve. Então, essa é uma música, sim, que levanta o astral da gente, é maravilhosa. Qualquer dia a gente vai dançar essa com as mulheres da Dama aí, quando Vambora. puder. Assim que puder, tá convidado, tá convidado. Então tá, vamos lá. Cadê o seu livro aí de encerramento? Tá, vou trazer aqui o Walter Hugo Mãe, O Ah, Filho de Mil Homens. Ele diz assim: todos nascemos filhos de 1000 pais e de mais 1000 mães, e a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo. Para que nos pertença de verdade, se gere um cuidado mútuo, como se os nossos 1000 pais e mais as nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos, irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. nossa, Não cara, é? Eu lembrei desse trecho porque eu acho que a dama é o retrato desse cuidado mútuo e é muita verdade. reverência e gratidão por tudo que Nossa, você, toda a equipe, todas as mulheres que fazem parte, muita reverência, sim, por e todo você, esse trabalho. e você sabe que você deixou um legado lá, que você é lembrada o tempo sempre. Você vê, hoje de manhã você foi lembrada. É muito, muito bom isso, muito legal. E está convidado Ai, a fazer uma dança circular com a gente lá. Agora, posso fazer um pedido? Eu sei que você pode. organizou um roteiro aí para terminar com esse Filho de Mil Homens. Pode ler Faxina de novo? Ou Posso? você sabe, deixa eu Opa! perguntar para você. Você sabe falar faxina sem ler? Não, ainda não. Esse ainda não incorporei. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, uma Ah, particularidade. Uma vez eu fui na roda
roda de leitura, né? Que chama a sua. Aham, no De prazer círculo. de ir. E eu lembro que tinha uma parede com frases escritas, que era uma coisa muito Eu já legal. mudei desse apartamento, mas eu gosto disso, né? Primeira vez eu tive uma geladeira, primeira casa que eu morei sozinha, assim, eu ganhei Ah, uma geladeira velha e eu escrevi a geladeira todinha de versos. Ela era o meu portal, ah, né? Tipo Nárnia, sabe? Você entra no armário e vai para outro ah. mundo. Então aquela geladeira era o meu portal. E depois nessa casa, esse apartamento ali na Lopes Trovão, eu botei. Era a parede da cozinha toda de Uma versos, parede né? assim, até em cima tinha coisa escrita. Porque Muito é legal. isso, porque eu como poesia. Hum. Sem poesia eu murcho. É alimento para mim. Então é isso, é parede de E versos. nessa casa Então aí? vamos. Aqui, aqui é engraçado, aqui não tá nas paredes, tem que providenciar. Então tá, vamos lá, vamos de faxina. Faxina. Todos os dias inspeciono os cantos de mim. Tento limpar a poeira, passo vassourinhas, paninhos, depois dou um brilho de flanela. Há dias em que preciso usar aspirador de mágoas, e nem sempre funciona. Entope, enguiça. Fico tão cansada e suada nesses momentos. Minha força se esvai. Lágrimas embaçam paisagens novas. Meu corpo se ressente e cai doente. Sinto dores imensas. Todo dia eu limpo. Sou faxineira fiel de mim. Arrasto móveis, arrumo gavetas, desentulho outras. Jogo fora o que não preciso mais. Hoje resolvi descansar. Hoje não limpo, não lavo, não aspiro. Hoje passei na florista, encomendei flores. A partir de hoje, não limpo, não lavo, não faço absolutamente nada que não seja mandar flores para o universo. Lindo, muito lindo. É um espetáculo, um espetáculo. Cris, Gratidão, então, a é, Tereza. eu não tenho como agradecer o seu tempo, né, que é precioso, que vocês estão trabalhando online, né? E Isso. agradecer que você aceitou de pronto o convite, agradecer muito, muito, muito. Já fica aqui alinhavado para assim que a gente voltar presencial, você fazer uma roda. Sim, E, compromisso. e de repente, quem sabe até online, me ajudar a estimular esse pessoal a começar a escrever. Eu topo esse desafio, mas eu preciso de ajuda. Legal, vamos pensar nisso. É, porque pode ser, agora que a gente aprendeu a usar internet, a gente pode fazer Aham. videochamada, eu posso botar você no ar para falar com elas, você aí da tua casa e elas lá. Vocês têm feito, né, coisas via Zoom. Exatamente, pode fazer via Né? Zoom, então começar a estimular esse pessoal a escrever Porque via Zoom é melhor que abre espaço do diálogo, né? isso aí, e usar essa ideia que você deu de usar a faxina como, seria o quê? Gatilho? Como, sim, como provocador, né? Como Provocador, estímulo. é. Então tá. Agradecer o Maravilha. pessoal que assistiu, né? Isso, muito Finaliza obrigada. aí. Tá bom. Então, um beijo, minha gente. Muito obrigada, doutora Tereza, por tudo sempre. Parabéns e um abraço de ursa, aquele abraço coletivo que eu aprendi com vocês. Sinta Abraço. essa energia. Exatamente. Ó, Muito beijo obrigada. grande. Um beijo. Obrigada, Até a Cris. Tchau. próxima. Beijo grande. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Um beijo.